Então, gente, no vídeo anterior, nós fizemos os diagramas da força cortante do momento fletor para cargas concentradas. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o procedimento para fazer o mesmo diagrama, porém agora com carga distribuída. Eu sou o professor Ricardo Oliveira, aqui do canal Oficina da Física, e espero poder ajudar você a tirar dúvida aí de como confeccionar esses diagramas. Vamos ao vídeo. Eu separei esse exemplo, que também é relativamente simples. É semelhante ao outro, a diferença é que existe aí entre os pontos C e D uma carga distribuída de 20 kN por metro. Então nós vamos ver agora como é que trata nessa situação de carga distribuída. Primeiro passo, encontrar as reações de vínculo, né? Os apoios no caso A e B. Depois, encontrar as equações para cada trecho e, finalmente, plotar os diagramas de força cortante e momento fletor. Então, para começar, eu vou impor que em A e B existem forças, né? Que são as reações, que eu vou chamar aqui de FA, e aqui em B eu vou chamar de FB, tá? E aí eu vou impor a condição de equilíbrio, no caso, o somatório das forças que estão atuando aí nesse sistema, as forças verticais, tem que dar zero, ok? Então, como é que fica? Ó? FA positivo, certo? Menos. Aí vem a força relacionada à carga distribuída. Note, a carga é de 20 kN por metro e ela está distribuída ao longo de 4 metros. Então, para você encontrar qual é a força equivalente para esse sistema aí, basta você multiplicar o carregamento pela distância ao longo da qual ele está atuando. Nesse caso, vai ficar 20 multiplicado por 4. E a força equivalente, portanto, é de 80 kN. Tá? Então, vai ficar assim, menos 80, porque note que o carregamento é para baixo, né? Então menos 80, mais FB, menos 40, que aquela ali na extremidade isso tem que dar zero, tá? Veja que eu tenho a equação, porém duas incógnitas, então eu vou ter que encontrar uma outra equação, né? Vamos ajeitar essa aqui e ver como é que fica. Fica FA mais FB menos 120 igual a zero. Eu tenho então que FA mais FB tem que dar 120. Essa é a primeira equação que nós vamos utilizar para determinar os vínculos. Beleza? Até aqui acho que tranquilo, né? Sem maiores problemas. O único detalhe aqui é a carga distribuída de 20 kN por metro. Uma observação importante, veja, o perfil dessa distribuição de carga é retangular. Por isso que eu multipliquei o carregamento de 20 kN por 4 metros, tá? Se fosse uma distribuição triangular, por exemplo, eu teria que achar a área, né? Seria 20 vezes 4 dividido por 2. Bom, vamos continuar então com a obtenção das forças de vínculo. Nós já temos uma equação, que é FA mais FB igual a 120. Não consigo resolver, preciso de uma outra equação para poder resolver um sistema, tá? Então, a outra equação que eu vou usar é a equação de momento. Então, vamos impor a condição de equilíbrio, que é a somatória dos momentos é igual a zero. Então, eu vou calcular o momento em relação ao ponto B, por exemplo, né? Então, o momento das forças em relação a B tem que dar zero. Lembrando que eu estou usando, por convenção, o sentido anti-horário do momento como positivo, beleza? Então essa é a regra do jogo, a gente usa essa regra e vai com ela até o final, beleza? Então vamos lá, momento em relação a B igual a zero, vamos lá, FA, veja, FA em relação ao ponto B aqui, ela vai girar o sistema no sentido horário, portanto, esse FA vai gerar um momento negativo, então vai ficar menos FA, que multiplica a distância, que é 4 mais 2, né, que no caso vai dar 10. E agora vem esse momento da força equivalente da minha carga distribuída, que nós já sabemos que vale 80, né? Então 20 vezes 4, 80. E ela vai ser positiva, né? Porque ela vai girar no sentido anti-horário, beleza? Então ela vai entrar na minha equação positiva, então vai ficar mais 80 multiplicado pela distância. Qual é a distância que separa o ponto de aplicação da força equivalente do ponto B? Que distância é essa? Vai ser 2 mais esse pedacinho aqui que é metade, né? 2 mais 2, então vai ser 4, certo? Então o ponto da aplicação da força vai ser 4 metros, tá? A distância, no caso, né? Que vai ser daqui, que é metade, até aqui, certo? 4 metros. E, finalmente, essa força aqui, ó. Essa força, ela gera um momento, ela gira, no caso, no sentido horário. Consequentemente, ela vai me dar um momento negativo também. Então, vai ser menos
40 multiplicado pela distância, que é 4 metros, certo? Isso tem que dar zero, certo? Note que com essa equação eu já encontro o FA, tá? Então fica assim, ó, menos 10 FA mais 80 vezes 4 dá 320, menos 40 vezes 4, 160, igual a zero, tá? Então, menos 10 FA mais 160 igual a zero. E aí eu tenho o meu FA, que vai dar 16 kN, tá? Esse é o FA. E aí eu posso, com essa informação, calcular o FB, que é o que está faltando, né? Outra força de vínculo que falta, né? Então vai ficar 16 mais FB igual a 120. E aí o meu FB vai dar 104 kN, portanto, são essas as forças de vínculo que nós estamos buscando, né? As reações dos apoios. Primeiro passo, então, resolvido. Vamos seguir agora para buscar as equações da força cortante, as equações do momento fletor, para finalmente nós podermos construir os diagramas. Bem, para definir as equações, nós vamos fazer o procedimento que fizemos no vídeo anterior. Nós vamos cortar a viga em alguns pontos de interesse e analisar passo a passo. Lembrando que quando eu corto a viga, eu tenho que preservar a condição de equilíbrio, introduzindo ali naquele ponto do corte uma força cortante e um momento fletor. Beleza? Então vamos seguir. O primeiro corte que a gente vai fazer aqui, ó, vai ser entre A e C. Nós vamos cortar entre A e C e vamos analisar. Tá? Depois, vamos cortar entre C e D. Por que ali entre C e D? Porque ali já mudou o comportamento, né? Entre A e C eu tenho um comportamento imposto pela força de 16 kN. Quando eu entro na região do carregamento distribuído, o comportamento muda. Então eu preciso cortar ali para verificar o que acontece com a cortante e com o momento fletor naquela região. Finalmente não, né? Depois nós vamos cortar aqui entre D e B, também para verificar como é o comportamento ali naquele ponto. E finalmente, entre B e E, um novo corte, beleza? Então, com isso, nós vamos obter 4 equações de força cortante e 4 equações de momento fletor, beleza? Então, vamos seguir. Primeiro corte entre A e C. E aí eu já fiz aqui, ó, o desenho. Eu cortei aqui nesse ponto, né? Então, do lado esquerdo, somente a força de 16 kN. Está aqui, ó. E aí eu vou analisar. Veja, sempre que eu faço o corte, como eu falei anteriormente, eu preciso preservar a condição de equilíbrio. E aí eu introduzo uma força cortante V1, por convenção a gente vai usar ela para baixo, e um momento M1, também por convenção no sentido anti-horário. E aí como é que a gente faz? Ó? Equilíbrio de forças, né? O somatório das forças tem que dar zero. Consequentemente, eu tenho 16 positivo menos V1 igual a zero, e aí eu chego na primeira equação, V1 igual a 16, beleza? Essa é a primeira equação da força cortante. E agora a gente faz a equação do momento, lembrando, pela condição de equilíbrio, que a soma dos momentos tem que ser zero. Lembrando que eu estou utilizando o momento positivo para o sentido anti-horário, tá? Então eu vou calcular o momento da força em relação àquele ponto que eu fiz o corte. No caso, FA aplica um momento em relação a esse ponto aqui, que está a uma distância x da força, né? Observando que a força FA ela gira no sentido horário. Portanto, ela vai entrar na minha equação com valor negativo, beleza? Então vamos lá, fica menos FA multiplicado pela distância que é x, mais o momento m, no caso eu vou chamar de m1, igual a zero, tá? Então substituindo valores, né? Então fica menos 16x mais m1 igual a zero, e o meu m1 finalmente vai ser 16x. Esse é o momento no primeiro trecho que eu estou considerando aí, o primeiro corte que eu fiz, tá? Esse é o momento da força e esse aqui é a equação da cortante. No caso, o segundo corte eu vou fazer aqui, na região onde está o carregamento distribuído, beleza? Então vamos seguir. Tá aí o trecho 2 que a gente vai analisar, né? Cortei esse trecho 2, lembrando que ao fazer o corte, eu preciso colocar uma cortante e um momento fletor para garantir a condição de equilíbrio, né? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui uma força cortante que eu vou chamar de V2 no ponto do corte, tá? E eu tenho um momento que eu vou chamar de M2, ok? Veja, eu vou calcular então a equação para a força cortante e a equação para o momento fletor. Só um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, como é que eu trato o carregamento distribuído nesse trecho que eu peguei? Veja, o corte que eu fiz foi em um ponto arbitrário, tá? Então, o carregamento, ele está atuando apenas nesse pedacinho aqui.
Esse pedacinho aqui corresponde à distância x menos 4. Então, o meu carregamento, ele atua nesse trechinho x menos 4, ok? X, lembre, é uma posição arbitrária. Então, vocês vão ver que essa informação da região de atuação da distribuída é extremamente importante, a gente conhecer essa distância. Vamos lá, então. Impondo a condição de equilíbrio, eu sei que o somatório das forças tem que ser zero, né? Lembrando que eu estou usando a conversão de força positiva, aquela que aponta para cima. Então, vamos lá, eu tenho FA, tá? Que é essa aqui apontando para cima, né? E aqui eu tenho uma força equivalente do carregamento que aponta para baixo. Então, aqui vai ser menos alguma coisa. Que força é essa? Veja, eu tenho que o carregamento é 20 kN por metro. Para saber a intensidade da força equivalente, eu só preciso multiplicar o valor do carregamento pela distância ao longo da qual ele está atuando, no caso x menos 4. Então, nesse caso, a força vai ser 20 que multiplica x menos 4. Beleza? E continuando, né? Menos V2 vai ser 0. E a gente vai fazer a conta e chegar na relação V2, né? Substituindo, né? FA é 16, então 16 menos 20x mais 80 menos V2 igual a 0. E aí eu vou ter que o V2 vai ser menos 20x mais 96. Tá? Essa é a equação da força cortante para esse trecho 2, que é o trecho que vai de 4 metros até 8 metros. Seguindo com o cálculo da equação de momento, né, novamente posição da condição de equilíbrio, o momento, o somatório do momento tem que ser zero, certo? Então vamos lá. O momento em relação a esse ponto, tá? A distância desse ponto para o A é x, então vai ser FA vezes x, mais, qual é o sinal desse momento? Veja, FA gira no sentido horário, consequentemente esse carregamento tem que entrar com sinal negativo, tá? Isso é muito importante, não esquecer isso. Já a força equivalente aqui do carregamento, ó, em relação a esse ponto x, ela gira no sentido anti-horário. Então, essa força vai entrar com sinal positivo. Então, vamos lá. Mais a força que é 20, que multiplica x menos 4, vezes a distância. Né? Qual é a distância? Veja, a distância vai ser essa, que é x menos 4 sobre 2. Então, x menos 4 sobre 2. Beleza? E, finalmente, ó, o momento M2 mais M2, isso tem que dar zero, certo? Resolvendo essa equação, nós vamos ter o quê? Ó? Menos 16x mais esse 20 aqui, ó. Esse 20 eu posso simplificar com 2, vai ficar 10, tá? Então vai ficar 10 x menos 4 ao quadrado mais M2 igual a zero. Eu posso desenvolver esse quadrado aí, simplificar as coisas, eu vou colocar logo o resultado, tá bom? Então, o meu M2 vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 10x quadrado mais 96x menos 160. Esse é o M2. Eu recomendo que vocês confiram aí, né? Faça a continha para poder conferir. Mas eu acho que está ok, tá? Então, essa é a equação 2, do momento 2, tá? Então, eu já tenho V1 e V2, já tenho M1 e M2. Vou agora para o terceiro trecho, né? O terceiro corte para fazer a análise, que é a mesma coisa. Vou cortar agora aqui, ó, nesse ponto entre D e B, tá? Vamos ver como é que fica. Vamos ver onde é que eu coloquei. D e B, cadê você, D e B? Aqui. Então, tá aqui o ponto entre D e B. Note, manter a condição de equilíbrio, eu tenho que colocar aqui uma cortante V3 e um momento M3. O procedimento, gente, não muda. É aquele mesmo procedimento, tá? A gente vai fazer a equação da cortante, a equação do momento, tá? Para o caso dessa região 3. Então, como é que vai ficar? Somatório das forças igual a zero, tá? Então, eu vou ter FA, que é positivo, eu já vou colocar logo o valor, 16, tá? Esse carregamento vai me dar uma força para baixo, negativa, portanto. Então, menos, lembrando, né, ele não apareceu ali, eu vou colocar 20 kN por metro. Então,
Se é 20 kN por metro, eu tenho 4 metros, são 80 kN, tá? Menos V3 igual a zero. E aí eu tenho que o meu V3 vai ser menos 64, ok? Essa é a equação da força cortante no trecho 3, beleza? Vamos calcular então a equação do momento para o mesmo trecho, para o trecho 3 também, tá? Então vamos lá, novamente, eu vejo que o processo não muda, né? Somatório dos momentos igual a zero. E aí eu vou trabalhar com 16 ao longo dessa distância que é x. Tá? Lembrando que o 16 gira no sentido horário, portanto ele entra na equação com sinal negativo, então fica menos 16x. Tá? Aqui, o carregamento equivalente, ele vai atuar aqui ao longo dessa distância. Que distância é essa? É x menos 6. Beleza? Lembra disso, tá? X menos 6. Então, vai ficar assim, ó. E ele vai ser, ó, positivo, né? Então vai ser mais 80, que é o valor do carregamento, que multiplica x menos 6. Ok? Entenderam aí por que x menos 6? Porque ele atua aqui no meio, ó. Ele atua aqui. Então a distância que separa ele daqui até aqui é x, que é o total, menos esse pedaço aqui, ó, que é 6. Beleza? Então vamos seguir. Mais M3 está aqui, né? Igual a zero. E aí, se eu desenvolver essa equação, eu vou encontrar o meu M3 igual a menos 64x mais 480. São as equações, portanto, do momento e da força cortante para o trecho 3, certo? Depois vocês fazem as continhas aí para conferir se a gente errou alguma coisa, tá certo? Mas eu acho que está tudo certo. Beleza? Vamos seguir então agora com o trecho 4, né? Qual é o trecho 4? Deixa eu buscar aqui. Trecho 4 é exatamente esse trecho entre B e E. Aqui eu vou fazer um corte aqui, ó, entre B e E, tá? E aí vou analisar, é o último trecho a ser analisado, né? Vamos ver, vamos buscar ele aqui, tá aqui em algum lugar. Cadê você? Trecho 4. Tá aqui, ó. Trecho 4, tá aí. Novamente, né? Vou mudar a cor aqui para fazer esse. Eu tenho uma força aqui, V4, e um momento M4, certo? Novamente, não muda. Somatório das forças tem que ser zero. Então, eu vou ter aqui, ó, mais 16, menos 80, mais 104, menos V4, igual a zero. E aí eu tenho o meu V4, que é igual a quanto? Deixa eu pegar minha pesca aqui. V4 igual a 40. 40. E agora o momento, né? O momento M4. Vamos trabalhar agora com o momento. Lembrando também que o somatório dos momentos tem que ser zero. Então, como é que fica? 16 que multiplica x. Então, 16x. Lembrando que ele gira no sentido horário. Consequentemente, ela é negativa. Tá? Aqui eu tenho 80 e a distância é daqui até aqui, ou seja, x menos 6, certo? X menos 6, então vamos lá. Mais 80 que multiplica x menos 6. Veja que é mais 80 porque, como eu tinha dito anteriormente, né, gira no sentido anti-horário, beleza? E finalmente não, né, temos ainda FB. FB vai girar no sentido horário, portanto vai ser negativo, então vai ficar menos 104, multiplica, qual é a distância? Que distância é essa aqui? É x menos 10, ok? X menos 10. Então, deixa eu trazer um pouquinho para cá, x menos 10, certo? E mais M4, certo? M4 igual a zero. Pronto. Resolvendo essa equação para M4, nós vamos chegar à seguinte equação: 40x menos 560, certo? Então, são as equações da força cortante do momento fletor para o último trecho que a gente está considerando. Nesse momento, nós já temos todas as equações. Agora é somente fazer o quê? Plotar o gráfico do diagrama da cortante e do momento fletor. Vamos fazer isso agora.
Temos as equações, agora é só o terceiro passo, que é plotar o gráfico da força cortante e do momento fletor. Vamos ver como é que fica então. No intervalo então de 0 a 4, está aqui, eu vou usar essa equação aqui, a V1, beleza? É essa que a gente vai trabalhar. Note que ela é constante igual a 16. Então eu venho aqui no gráfico, ó, marco 16 e sigo com a reta constante até a posição aqui 4 metros. Tá? Pronto. Para o trecho 2, onde está o carregamento distribuído, a equação que a gente vai usar é essa, a equação V2, tá certo? Então substitui valores, né? Se eu pego na posição 4 metros, substituindo aqui, ó, menos 20 vezes 4 vai dar menos 80. Menos 80 mais 96, 16. Já temos aqui o ponto marcado, garantindo a continuidade da minha força cortante, tá? Substituindo agora esse ponto aqui, que é o ponto, que é a posição 8 metros, tá? Em 8 metros, se eu substituir, ó, menos 20 vezes 8 vai dar menos 160. Menos 160 mais 96 vai dar menos 64. Ok? Então a gente vem aqui e marca menos 64. Tá aqui, ó. E aí, pronto. Fizemos o segundo trecho, que é exatamente o trecho onde está o carregamento distribuído, tá? O terceiro trecho eu vou usar quem? A equação V3. V3 também é uma constante. O terceiro trecho vai de 8 até 10, tá? E é constante igual a menos 64. E finalmente, né, o trecho 4, que é V4 igual a 40. Então note que eu tinha menos 64, agora eu vou aqui a 40. 40. Aqui, ó. Eu vou a 40 e sigo até o final, que é a posição 14 metros, com 40. Beleza? E esse é o diagrama, então, da força cortante para esse carregamento aí nessa viga. Joia? Vamos plotar, então, o gráfico agora do momento fletor. Seguindo com as equações de momento, pegando a primeira equação, ó, M1 igual a 16x, é uma função de primeiro grau, né? Em x igual a 0, ela é 0, está aqui. E em x igual a 4, ela vale 64. Então, vamos lá. 64. Colocando aqui o ponto. Então, nesse primeiro trecho, de 0 a 4, o momento fletor se comporta dessa forma aí. Tá? Vamos fazer, então, agora de 4 a 8. De 4 a 8, que é o segundo trecho, eu vou usar já a equação aqui, ó, essa quadrática aqui, tá? Veja, a equação quadrática é legal que você tenha 3 pontos pelo menos, tá? Então, eu vou usar o ponto 4, né? A posição 4, a posição 8, e eu gostaria de saber onde é que vai estar o vértice dessa parábola, certo? Eu percebo que ela tem o coeficiente do termo de segundo grau negativo, portanto, ela tem uma concavidade voltada para baixo, certo? E, bom, o risco dela deve ser algo assim, ó. Não sei, talvez seja isso, vamos ver, né? Primeiro eu vou calcular os valores em 4 e 8, tá? Se eu substituir o 4 aqui, aqui em M2, se eu substituir a x igual a 4, eu vou encontrar 64. Então é esse ponto aqui, ó. Depois vocês fazem aí e conferem, tá? Se eu substituir x igual a 8, eu vou encontrar, para x igual a 8, eu vou encontrar 32. Perdão, menos 32, tá? Pausa o vídeo aí e confira. Calculadora e verifique se dá 32, menos 32 mesmo. Então veja, o outro ponto vai estar aqui. Então a minha parábola deve ser algo assim, sei lá, tá? A questão importante aqui é saber o seguinte, onde vai estar o vértice da parábola? Isso é bacana da gente perceber aqui no gráfico de momento fletor e a relação que ele tem com a cortante. O x do vértice é o mesmo x que leva a minha cortante a zero, ou seja, esse x aqui, ó. Então, esse x que zera a cortante é o mesmo x que me dá o momento máximo, beleza? É legal calcular ele. Como é que eu calculo? Eu pego a cortante nessa região, que é essa equação daqui, tá? E calculo o zero dela, tá? O valor de x para o qual V2 é zero. Vamos fazer essa conta então. Vai ficar assim, ó, V2 igual a zero. Vai ficar menos 20x mais 96 igual a zero. Isso vai me dar um x igual a 4,8. Ou seja, em 4,8 a minha cortante é zero. E o meu momento fletor é máximo. É bacana saber isso para quando você for usar lá em resistência dos materiais. Guarde isso, tá? Então vamos lá. Ó. Eu sei que aqui é 4,8. Posso calcular
o y do vértice, no caso, que seria o meu momento máximo, usando a equação M2, tá? Se eu fizer esse cálculo, substituindo x por 4,8, eu vou achar esse M2 máximo igual a 70,4. Faça aí para conferir, tá? Depois bota no comentário se você achou o resultado, se foi esse mesmo, se eu errei aqui, mas acho que não errei não. Acho que tá bacana, certo? A propósito, antes da gente seguir, bom, comenta alguma coisa aí, certo? É bacana você comentar, porque eu sei, eu tenho um feedback para saber se o que eu estou fazendo tá legal ou não, né? De repente eu estou achando que eu estou fazendo uma aula aqui que dá para todo mundo entender e você não está entendendo nada, certo? Então, se você puder dar uma paradinha aí agora, comenta alguma coisa, fala, pô, Ricardo, tá bom, tá rápido, tá complicado, não estou entendendo nada, então, pô, tá bacana, estou conseguindo entender, certo? Qualquer comentário aí para poder a gente ter esse feedback e saber, né, onde a gente vai ajustar os nossos vídeos, tá certo? Aí coloca um like também e, se possível, aí você segue a gente, você se inscreve no canal para poder dar esse incentivo e a gente continuar com esse trabalho, beleza? Então vamos lá. Calculei depois você esse M2 máximo, né? Eu já coloquei o resultado aqui. Para calcular esse M2 máximo, você usa a equação de momento e coloca x igual a 4,8, beleza? Então vamos lá. Fazendo agora aqui, ó, eu sei que a parábola vai passar aqui nesse ponto, né? Para x igual a 70,4. Tá? E ela vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Pronto. Tá aí a minha parábola da região 2, né? A região que tem um carregamento distribuído. Vamos seguir então para a região 3, usando a equação M3, que é uma equação também de primeiro grau, tá? O coeficiente angular negativo, né? Então ela vai ser decrescente, né? Então, vamos botar aqui, ó, para x igual a 8, ela vai dar menos 32, confira isso depois. E para x igual a 10, substituindo 10 aqui, tá? Vai ficar menos 640 mais 480, vai dar aí menos 160. Vamos puxar um pouquinho aqui, vai dar menos 160. Ok? Então, ela vai fazer isso aqui, ó, uma reta. Beleza? É isso aí. Finalmente, ó, de 10 a 14, como é que fica o meu momento? Eu vou usar essa equação aqui, ó. Deixa eu apagar essas linhas que eu botei aqui, que está atrapalhando. Eu vou usar essa equação M4, que é 40x menos 560. Em x igual a 8, faça a conta aí para mim, vai dar menos 160, beleza? Tá aqui, ó. E para x igual a 14, vai dar 0, então vai ficar assim. E aí eu fecho o meu diagrama de momento fletor. É isso aí, gente. Se você fizer com atenção, com cuidado, dá para sair, certo? Claro que são muitas informações e às vezes a gente se perde, mas tem que ter atenção, treinar, pegar outros exercícios para treinar, certo? Que aí você consegue fazer numa boa. Valeu!